Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Dirceu Rossi vem de uma família tradicional adventista, mas para provar que isso não garante a fé de ninguém, ele abandonou a igreja e andou muito longe dos caminhos de Deus, a ponto de chegar a planejar a morte de uma pessoa. Mas grandes milagres aconteceram e depois de perder tudo, ele começou do zero e experimentou um encontro com Deus que mudou a sua vida em 180 graus. Dirceu Rossi, que prazer para a gente ter você aqui. Todo meu aqui. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Quer dizer que você vem de uma herança religiosa forte? Desde 1910 a minha família é adventista. Desde 1910? Olha só. Lá em São Paulo. E seus pais eram ativos na igreja? A minha mãe. Uhum. Meu pai só se converteu com 60, na hora da morte dele. Tá. Mas sempre uma então pessoa a sua herança presente. religiosa é por parte da mãe? De mãe. Uhum. Da mãe. E ela levava vocês para a igreja? Sempre. Sempre. Até os 15, 16 anos fomos criados dentro da igreja. Uhum. Você então é um filho da igreja adventista? Só. E nesse período aí dos seus 15 primeiros anos ali, em que você teve totalmente envolvido com as atividades da igreja, você se identificava, gostava daquele ambiente? Na realidade, eu tinha uma vida muito agitada. E com pouco tempo eu comecei já a andar armado. Eu sempre fui uma pessoa de andar armado e a igreja para mim era apenas uma maneira de ir na igreja porque minha mãe levava a gente. Nos obrigava a ir na igreja. E com pouca idade eu já fui levado a conhecer a prostituição. Alguns amigos mais velhos começaram a me levar a conhecer esse mundo aí fora. E eu era uma pessoa muito temida no bairro que eu morava. A ponto de um amigo um dia falar para mim que eu não era homem, eu peguei, dei um tiro nele e a bala pegou num carro que estava passando. Então, já muito jovem, eu tinha uma índole muito agitada. E no bairro onde eu morava, que era na zona norte de São Paulo, era um bairro que se você não fosse alguém, você não era ninguém. Olha. Então você tinha que sobressair sobre todo mundo. Então sempre havia um respeito de quem eu era. Agora, se muito jovem ainda, você já teve coragem de atirar em alguém e por sorte essa bala se perdeu, qual foi nesse seu caminho longe de Deus, qual foi o fundo do poço da sua história? O fundo do poço foi quando eu era nós somos segurança de presidente da República, eu fazia uma parte da equipe de segurança, que eu era funcionário público, eu fazia parte de segurança. E uma dessas noites, tocou o telefone, e era uma pessoa que a gente fazia segurança. A gente fazia segurança de diversas pessoas da alta sociedade, inclusive pessoas de fora. E veio uma ordem que eu tinha que eliminar uma pessoa que fazia parte do grupo. Aí eu peguei e falei pro meu delegado, falei, doutor, se tiver que trocar tiro, eu troco, se tiver que... Mas atirar sangue frio, assim, sem a pessoa me dar um motivo, eu não teria coragem. Falei, mas você é um cara destemido, você é um cara que não tem medo de nada. Falei, não é questão de ter medo, eu acho que não é justo isso aqui, entendeu? Aí eu peguei, eu nunca fui de homem de vir para casa. Eu vinha para casa, como tinha 2 empregos, saía de um emprego e ia para outro, então eu ficava muito pouco em casa. Aí eu peguei, fiquei muito triste nesse dia, quando foi 3 horas da tarde, eu falei pro cara o seguinte, eu fui determinado para matar você. Você tem uma chance, se você ficar aqui, eu vou ter que atirar em você, senão vai ficar para mim, vai sobrar para mim.
E essa pessoa, então, da alta sociedade, sumiu. Gente, nessa fase você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha tinha uns 35 anos, mais ou menos. Mas olha só, quer dizer, você já tinha tido toda uma vida, estava afastado dos caminhos de Deus todo esse período. Estava. E agora, com 35 anos de idade, você enfrenta uma situação dessa? Durante todo esse período e envolvido, né, com essas situações extremas, como você está citando aqui pra gente, você não se lembrava da sua criação? Você não se voltava para Deus em alguns momentos? Eu, por ser uma família muito grande adventista, eu procurava não ir na casa da minha família. Porque toda vez que eu ia na casa da minha família, eles queriam falar de religião para mim e eu não aceitava. Eu não queria saber de Deus. Eu achava que eu tinha que prestar conta para Deus, mas eu não queria prestar conta para Deus. Eu não queria conversar com ele. Por que eu tenho que conversar com ele de coisa que eu faço? Se ele sabe da minha vida, por que eu tenho que falar? Então, as festas que tinha na minha família, as reuniões grandes, você imagina uma família com mais de 150 adventistas na família. Olha. Então, minha avó tinha 100 anos, morreu dentro da igreja. E minha avó sempre ia falar assim, avó, não fala em religião, que eu vou falar besteira para a senhora. Olha. Então, eu evitava de ir na igreja. Quer dizer, sua avó teve que ouvir isso da boca de um neto desnaturado. E minha mãe, durante 28 anos, de joelho no chão. Puxa vida. É bonito isso, hein? Nunca minha mãe um dia deixou de orar um dia. Puxa vida. Mas, Disseu, se você chegou num ponto tão extremo como esse, e já era um homem formado, já tinha sua profissão, o que foi que aconteceu na sua história que te deu uma virada e aí você teve um encontro de fato com Deus para começar a vida de novo? Olha, nesse dia que eu fui determinado a tirar a vida dessa pessoa, eu fui para minha casa. E minha esposa, quando me viu chegar às 3 horas da tarde, ela falou assim, o que você está fazendo em casa essa hora? Eu falei, não sei, eu não estou me sentindo bem. Peguei, tirei os revólveres da bolsa, coloquei embaixo do meu travesseiro e fui descansar. Quando foi 7 horas da noite que eu acordei, minha esposa estava se trocando. Eu falei, onde você vai? Falei, eu vou na igreja. Eu falei, que igreja você vai? Você é católica? Que igreja você vai? Não, o seu pai me convidou para assistir o pastor Bulhão. Tem um pastor assim, assim, assim. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou nesse lugar, não. Mas quando você vê ela se trocar, meus filhos pequenininhos, o Rafael e a Renata, falei, eu vou junto. Eu falei o seguinte, vou botar meu carro na porta da igreja e vou dificultar a entrada dos crentes. Olha, você falou. Eu fiz isso. Na igreja de Tucuruvi. Olha. Aí eu fui para lá. Ninguém sabia que eu estava lá. Ninguém podia falar, o Dirceu veio da igreja hoje. A igreja cabia umas 350 pessoas, tinha quase 800. Eu com a bolsa tiracolo, com a arma dentro, eu fui entrando dentro da igreja. Gente de pé, gente no corredor, gente fora da igreja, nas janelas, e tinha 2 lugares vagos. Olha, era para você. Aí eu peguei, olhei, vi que ninguém falou nada, eu sentei com a minha esposa no 3º banco da igreja. E fiquei lá. Aí começou o sermão, o pastor Burão começou a pregar e olhava para mim. Eu falei para minha mulher, esse gringo tá me tirando fora do sério. Ele pregava e olhava para mim. Aí ele fez o sermão, aí acabou o sermão, a Samadero cantou uma música, Um Milagre, Senhor. Ele fez um apelo e olhava para mim. Falou, tem uma pessoa que precisa levantar. Ai, ai, ai. E eu falava, minha mãe, vamos embora, ele está me irritando, essa conversa dele está me irritando. No segundo apelo, já comecei a me sentir uma coisa meio diferente. Um nó na garganta. Eu falei, Cristina, vou te contar uma coisa para você. Há 28 anos atrás, eu sentava nesse mesmo banco, no 3º banco, que era o banco dos jovens. Olha só. Eu falei, se eu não voltar agora, eu não volto nunca mais. Eu estava assim, 1000 coisas na cabeça. Problema para ser resolvido, coisas sérias para ser resolvida. Eu estava muito bem de vida. No 3º apelo, eu peguei, levantei e abri a bolsa, o pastor Burão, falei, tem lugar para mim. Quando ele viu as armas dele, ele deu um passo para trás. Olha só. Ele ficou meio assustado. Ele, pastor, tem lugar para mim? Ele olhou. E você mostrou 2 armas. Mostrei. Pastor, tem lugar para mim? Tem lugar no reino de Deus para uma pessoa como essa? Ele falou assim, tem. Quando eu olhei para trás, a igreja todinha estava de pé.
Pessoas que eram meu amigo há 30 anos, com os filhos tudo moço, começaram a me cumprimentar. Isso me emociona até hoje. É muito emocionante. Mas aí eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Mas, Dirceu, pensa bem. Em nenhum momento passou pela sua cabeça, porque você era um camarada destemido, você tinha uma história passada já. Violenta. E você tinha desfeito desse tipo de gentinha aí, esses crentes. Quantas vezes a sua família se aproximava de você, queria fazer alguma abordagem cristã e você falava coisas ruins? Eu era a ovelha negra da família. Tanto é que eu não era muito bem quisto pelos meus primos, entendeu? Não era bem quisto por ninguém, porque eu debochava. E agora, você debochava dessa realidade toda e agora você se vê ali de pé, aceitando um apelo de um pastor. Não te passou isso pela cabeça? Fala assim, eu não vou cair numa armadilha dessa? Eu estava tão envolvido no fundo do poço, financeiramente bem. Eu tinha uma parede na minha casa de uísque, que eu comprava quase um apartamento, e tanta bebida que eu tinha em casa, que eu ganhava muito, porque como eu fazia segurança de gente importante, fiz segurança do presidente Figueiredo, de pessoas da alta sociedade, árabes. Então eu sempre ganhava muito presente. Eu não sabia que caminho mais tomar. Eu vivia porque eu acordava. Mas, Dirceu, se você tinha tudo, eu fico imaginando uma pessoa como você, ali nos seus 20 e poucos anos. Qual que era o seu ideal de vida? Qual que era o seu futuro? Se você pensasse, olha, eu quero chegar em tal lugar, onde você queria chegar? Queria ter muito dinheiro. Pois é, você queria ter muito dinheiro. Agora você está com 35 anos, com uísques caros em casa, cheio de dinheiro. O que significou fundo do poço para você se você tinha conseguido muito dinheiro? Vida miserável. O que é uma vida miserável para você? Tudo errado. Fora da mão de Deus. Não era aquilo que eu tinha aprendido com 15 anos, não foi aquilo que meus pais me ensinaram, minha mãe me ensinou. Não foi aquilo que eu via meus primos, todos bem de vida, mas uma situação financeira sólida, perfeita, felizes. Eu era feliz porque eu tinha dinheiro. Eu tinha apartamento na praia, eu tinha carro de luxo, sabe? Mas no fundo, aqui dentro do meu coração, eu queria fugir da verdade de Deus. Eu não queria ter esse encontro com Deus. Aqueles irmãos de 30 anos atrás que te viam ali na igreja naquele momento, eles olhavam para você e eles diziam o quê sobre você? Falava, aquele ali é o Dirceu, o quê? O que eles diziam? Eles não acreditavam que eu tinha voltado. Eu estava falando, o que você está fazendo aqui? Você é uma pessoa que você não rejeitava falar de Deus. Você vivia na promiscuidade, você vivia nas coisas erradas. Você vivia na noite. Eu fui sócio de boate, no Cais de Santos. Imagina você enfrentar bandidos no Cais de Santos. E eu era respeitadíssimo. Mas era uma coisa, querido, que você cria. Mas não era aquilo que eu comecei a aprender naquele dia no sermão do pastor Bulhão. Não era aquilo que eu procurava, era aquilo que Mas fala para mim, um camarada com uma arma do lado, ele não se sente todo-poderoso? Totalmente. Como que foi esse episódio, por exemplo, de você enfrentar bandidos no Cais de Santos? Veja bem, é um negócio meio grave. Porque eu, como era sócio de uma boate, e tinha uma mulher que trabalhava numa outra boate, eu ia lá para tirar aquela mulher daquela boate para vir trabalhar na minha. E lá também tinha polícia que tomava conta. E a gente se duelava ali, queria brigar, se ameaçava. Então eu não tinha medo, eu não sabia o que era a palavra medo. Não sabia que era pavor. Eu dizia, eu nasci para morrer. Olha só. Eu estou aqui de passagem. Se eu viver 10, 30, 40 para mim, é o tempo da minha vida. Então você lá no mundo, lá fora, você não tem, por exemplo, percepção do que vai acontecer. Você não tem medo de nada. Eu era um cara que não tinha medo de nada, nada me assustava, nada me apavorava. Você descreve uma figura dessas e eu fico imaginando uma figura dessas entrando dentro de uma igreja, ouvindo um sermão. Por que você acha que você se levantou naquele dia? Naquele apelo? Porque Deus guardou o meu lugar de volta. Porque não podia ficar uma igreja lotada com mais de 500 pessoas de pé e 2 lugares vagos. Você sabe que eu quero guardar um lugar numa igreja. 2 lugares numa igreja de Tucuruvi, onde a minha família fundou aquela igreja. 2 lugares, falei assim, Senhor, o Senhor guardou esse lugar para mim. Que lindo. Agora a minha situação é difícil. Eu posso morrer saindo daqui. Eu vou estar jurado, como fui jurado. Aí é que tá. Porque uma coisa é você se levantar,
e aceitar um apelo num momento tão bonito e marcante como foi aquele. Outra coisa é você sair dali e colocar sua vida em ordem. Porque sua vida estava totalmente estruturada e baseada num estilo diferente do que é uma vida com Exatamente. Deus. Qual foi o rumo, quais os obstáculos que você teve que enfrentar a partir dali para manter sua decisão? Bom, primeiro eu fui ameaçado de morte, porque eu sabia demais. O que significa isso? Você sabe, queima de arquivo. Como eu fui incumbido de resolver um problema de uma pessoa que falava demais, ele se aparecia nos lugares falando coisa que podia, no meio, trazer consequências ruins para muita gente. Eu era incumbido de resolver o problema, podia acontecer a mesma coisa comigo. Aí teve um amigo que me procurou na Lapa e falou: Dirceu, eu vim aqui para resolver o meu problema com você. Eu falei: qualquer, eu vou te apagar. Ai, ai, ai. Eu falei, Salim, faz um negócio comigo. Me dá uma chance para mim, de eu me armar também, porque assim eu quero morrer armado. Olha só. Nós tínhamos Santana, CD, 0 quilômetro. Eu peguei, fui no carro, peguei a Bíblia. E desci com o carro para agora você pode atirar. Falei: pô, você tá ficando louco? Gente. Falei: cara, acabou. Eu não sei mais nada, eu esqueci meu passado. Puxa, você disse isso para ele? Falei. Você pediu para ir pegar a arma, entrou dentro do carro e pegou Peguei uma a Bíblia. Bíblia. Na rua coisa José linda Elias, isso. número 25, na Lapa. Meu Falei: pai. me dá uma chance. Porque eu sabia que ele ia atirar em mim. Falei: me dá uma chance. Falei: cara, a minha vida acabou. Eu sou um outro Dirceu Rossi. Teve algumas consequências que levaria muita hora para te contar. Como Deus me livrou de tanta coisa, mas de tanta coisa que você não tem noção. Aí eu cheguei para o meu primo Ricardo, falei: Ricardo, eu tenho uma parede cheia de uísque, o que eu faço? Ele falou assim: deixa eu jogar tudo fora. Por 4 horas, no meu prédio que eu morava, eu comecei a jogar toda a bebida fora. Olha só. Contaminei o prédio inteiro de cheiro de álcool. Mas eu comecei a tomar decisão todos os dias. Todo dia tomar uma decisão. E você não jogou fora aquele uísque com dor no coração? Não, Porque aquilo dali era um valor para você. caríssimo. Eu tinha lido uísque lá que hoje está numa fase de 3 mil reais. O que faz uma pessoa que tem um valor desse dentro de casa simplesmente não tem, de repente, da noite pro dia não tem mais valor? Tem contado o amor. Eu não tinha. Eu não sabia que era aquilo. Eu sabia que era violência. Olha só. Sabia que, por exemplo, quando eu entrava no lugar, eu era destemido, o cara tinha medo de mim. Imagina que alguém fizesse alguma coisa para um filho meu, fizesse alguma coisa para alguém do meu meio. Falava do Dirceu, meu nome era Diabo Loiro, na polícia. Olha. Esse eu era tratado porque sabia que eu era da pá. E mais importante, minha mulher era católica. Era católica. E um dia, no decorrer desse dia todo, tinha momentos de dar um desânimo. Falei: pô, será que eu fiz tudo certo? Claro. Pô, será que eu joguei tudo fora? Uhum. Aí um dia eu falei pra minha mulher: sabe que eu vou botar os revólveres na cinta e voltar a ser o que eu era. Ela falou assim pra mim: vou te falar uma coisa pra você. Você começou uma coisa que você não pode parar. Olha só. Você levou teus filhos com 3 anos para a igreja e outro com 6. Você não pode parar. Ela disse isso. Isso. Sendo católico, hein? Olha só. E ela ia às vezes em quando com a gente na igreja. Mas é isso que eu acho bonito, porque realmente, às vezes, né, dá a impressão de que a pessoa teve um encontro com Deus, aceitou um apelo de um sermão bonito, e a partir dali todas as portas se abriram. Imagina. E foi tudo muito fácil. Passei fome. O que foi que você teve que enfrentar dali para frente? Olha, eu fui pedir ajuda para uma pessoa da minha família. E falou assim: vai nas dorcas, onde você guarda teu dinheiro, pede ajuda lá. Mas você chegou num ponto de falência também. Total, perdi tudo. Comecei do zero, não tinha mais nada. Minha filha pegou uma infecção na praia, joguei meu apartamento fora. Comecei do zero. Passei necessidade. Mas nesse momento, não te deu vontade de desistir? Porque, olha, o que se espera? Que eu tinha uma vida atrapalhada, mas aí eu coloquei a vida em dia, me apeguei a Deus e da agora para frente, então, minha vida vai se acertar. Agora, você aceita Foi ao Deus? contrário, minha vida piorou. Você aceita Deus, é muito rico, aceita Deus e pede tudo? O que te fez continuar insistindo na fé? Até hoje me pergunto isso para mim. Foi por amor a... Eu falo assim: eu não me preocupo com o que Jesus vai fazer por mim amanhã. Mas eu me preocupo com o que ele fez por mim ontem. Foi isso que me segurou. O que ele fez por mim.
Porque se você começa uma coisa na vida, eu não sou homem de desistir de nada. Se eu determinar uma coisa, eu vou até o fim, mesmo que eu me arrebente inteiro. Mas eu falei, minha mulher me apoiou muito, ela foi um alicerce no casamento, ela foi um alicerce na nossa vida, ela foi a pessoa mais importante dessa história, depois de Deus. Uhum. Primeiro Deus. Era isso que eu ia te perguntar, porque no dia em que você voltou a visitar a igreja, depois de quase 30 anos, ela estava indo para visitar também. Estava porque meu pai convidou. Pois é. Meu pai não era adventista. Ela não era também frequentadora de igreja. Não podia nem falar de crente. E aí, como é que foi? Depois você me disse que ela está te ajudando a se fortalecer na fé. Como é que foi essa história? Porque ela sentiu que eu estava tomando uma decisão. Eu tomei aquela decisão naquele dia de voltar para a igreja. Aconteceu coisa assim, assustadora durante a semana. Que coisas graves que aconteceram. E Deus fala comigo, faz assim, faz desse jeito. E eu fiz exatamente daquele jeito que Deus mandou fazer. Eu tinha um carro que não podia aparecer. Deus falou, vai ter aquele carro daquele estacionamento. Falei com o meu amigo, doutor, vamos tirar o carro de lá? Ele falou, não, deixa o carro lá, vamos tirar o carro lá, doutor. Na sexta-feira eu tirei o carro de lá. No sábado a rota entrou, pegou todos os carros que estavam lá dentro. Era carro que o meu, se eu tivesse lá, eu estaria hoje com um grande problema. Eu e outra pessoa que tinha um carro lá, no lugar que não devia estar. Então, Deus começou a mostrar para mim que valeria a pena. Mas eu não imaginava que eu ia passar por tudo aquilo. Não imaginava que meu filho ia pedir um pedaço de pizza e eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza para eles. Para quem tinha um apartamento na Ilha Porchá. Para quem ganhava em dólar. Eu comecei a sentir isso na pele. Sabe? Pessoas, às vezes, queria ter um sábado com a minha família, não tinha dinheiro para comprar nada. Eles nunca reclamaram. Minha mulher nunca reclamou, sendo católica. Falou, olha o que você fez, lá na tua igreja, minha mulher de Jó. Ela falou, olha, você começou uma coisa, você tem que continuar. Seja firme na fé. Seja firme. Persevere. Depois em 95, ela se batizou por telefone. Olha só. É uma outra história, hein, Dirceu? Porque ela era assistente social do Hospital das Clínicas, ela estava de plantão no sábado, e o pastor Jonas Pinto estava fazendo uma semana de oração na igreja central. E tocou o telefone para mim e falou assim, Dirceu, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero ser batizada. Aí eu peguei para o pastor Jonas e falei, pastor, fala com a minha esposa. Ele pegou anunciou na igreja que alguém, por telefone, tenha tomado uma decisão, nunca pedi para ela se batizar. Eu só falo assim para ela, Cristina, você me pôs aqui dentro. E o céu vai ser muito difícil. Só eu e meus filhos lá dentro e você não. Eu sei só isso que eu vou falar para ela. Eu ia voltar da igreja e falava, olha, o sermão foi bonito, eu nunca insisti para ela. Hoje ela é uma excelente cristã. Dirceu, no meio de toda essa turbulência e dessa história tão bonita que você está contando pra gente, como que seus filhos reagiram a isso? Qual o rumo que seu filho escolheu para a vida dele? Olha, o Rafael para mim tem sido uma dádiva de Deus. Fez do meu filho hoje o que ele é. A Renata, uma menina que vive dentro da igreja, assim, uma pessoa que abraçaram junto com nós o sofrimento, a alegria, a tristeza, se abraçaram junto com a gente. Quer dizer, a herança da fé, eu acho bonito nessa história que essa herança da fé que vem acompanhando a sua família desde 1910, no seu caso, particularmente, não é uma herança simplesmente social. Você não segue a Deus hoje porque sua família seguia, porque Não. seus pais seguiram. Você teve a sua experiência de fé e o que é bonito é que vocês conseguiram passar isso para os filhos de vocês. Sim. Que coisa bonita. Dirceu, eu só tenho a agradecer por você ter vindo e dividido essa história tão bonita. Eu só posso agradecer essa oportunidade. Que Muito obrigada. É legal isso, né? preservou minha vida até agora. A gente tem, então, aquele momentinho das nossas perguntinhas. Vamos lá? Pois não. Viver. Agora, Beleza. natureza. Sucesso. Depende de Deus. Dinheiro. Consequência. Perdão. O que mais precisamos? Deus. Tudo. Um sentimento constante. Ter tido um passado não bom. O que te faz feliz? Viver agora. Um perigo. Sair da mão de Deus. Um privilégio. Ter a minha família. Um pedido.
Que Deus nos conserve. Um medo. Morrer sem estar salvo. Envelhecer. Da vida. Morte. Um sono. A grande lição da sua história. Ter me desviado do passado, desviado da minha vida muito jovem. Sofrimento. Já não tem mais. O seu abraço especial de hoje vai para quem? Talvez para bastante pessoas, sabe? Entre ela, minha esposa, o pastor Bulhão, que foi muito bom na minha vida, e minha família. E a você, ter me recebido aqui. Obrigada. E seu versículo da Bíblia especial, seu Disseu, qual é? É o Apocalipse 21, versos 4. Quer ler aí? Que diz o seguinte: lhe enxugará dos olhos todas as suas lágrimas, e a morte não existirá mais. Não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Puxa vida, esse é um versículo lindo, é a nossa grande esperança e é também o que Deus já fez na sua vida, de certa forma, porque as coisas passadas na sua vida já eram, não contam mais. Agora que a gente tem essa pessoa amorosa, essa pessoa querida, essa pessoa transformada por Deus e a gente se sente abençoado com isso. Muito obrigada, viu, Disseu? Eu posso estar feliz por isso. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.